Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira, ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Estava conversando aqui com o meu amigo Manuel Gonzalez das compras, né? As mulheres só compram coisa que realmente vão utilizar, né? Ou em casa, ou para si, ou para as crianças. E nós, homens, só compramos tranqueira, né, Manuel? De preferência, né? Na verdade, seria o contrário, mas se nós falarmos isso, nós apanhamos. Mas mandar aqui um abraço especial aos nossos telespectadores e lembrando que nessa quarta-feira nessa quarta tem a solenidade de abertura do Congresso Pan-Americano, Congresso Espírita Pan-Americano, que está tendo como sede a Unisanta. E hoje, às 7h30 da noite, aqui na Universidade de Santa Cecília, a solenidade de abertura com a apresentação do Quarteto de Cordas Martins Fontes. E eu queria aproveitar esse início de programa, né, para fazer aqui um comentário importantíssimo, porque eu falei sobre a mortalidade infantil ontem, né, os dados da Secretaria de Saúde do Estado, da mortalidade infantil no estado de São Paulo. E dá para fechar um pouquinho mais, Camila? Porque nesses números aí, a gente vê aí, por exemplo, a cidade do Guarujá com 23%, a cidade de Santos, vamos ver se tá ótimo, obrigado, Camila. A cidade de Santos, se a idade me permitir, ela está com 13%. E aí eu queria fazer um comentário aqui. Nós sabemos que Santos não tem um cinturão de pobreza, uma cidade que está constituída, é muito pontual os problemas, as diferenças sociais na cidade de Santos. Mas nós temos 13% de mortalidade infantil. Não vou nem falar do Guarujá, 23%. Detalhe, o Guarujá tem lá um cinturão de pobreza muito grande. Cubatão também, números astronômicos, a mortalidade infantil. E eu tenho o prazer, estava chegando aqui hoje na TV, pode voltar comigo, por favor, e o organizador que vai estar aqui amanhã no programa, vai estar aqui no Ação em Reação amanhã, meu amigo, o doutor Ademar Arthur Quioro, que é um dos organizadores, que vai estar com o venezuelano John Aspurua, o John que já há 12 anos atrás participou do Ação em Reação para falar do Congresso Espírita que aconteceu em Porto Alegre. E o Ademar, muitos conhecem como Dr. Arthur Quioro, mas eu conheço por Ademar há muitos anos, mais de 30 anos, meu amigo Ademar. O Ademar é secretário de saúde em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, uma cidade que nós sabemos que vive incrustada num cinturão de pobreza, 800 mil habitantes. A São Bernardo do Campo, o Ademar, que é secretário de saúde lá, baixou de 13% a mortalidade infantil para 9,8%. Um santista, uma pessoa que ama a sua cidade, um médico sanitarista, um homem que realmente preocupado com o social, foi desenvolver seu trabalho em São Bernardo. Quero deixar aqui meu parabéns publicamente a esse santista empenhado, uma pessoa que tem um caráter excepcional e que com certeza não está contribuindo com a Baixada Santista, mas os nossos amigos do ABC estão vendo a capacidade de gerenciamento do Dr. Arthur Quioro, meu grande amigo Ademar. Então fica aqui um abraço especial e o programa de hoje conta com a presença ao meu lado do arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente vindo ao programa, e também o secretário de Obras Públicas e Habitação da Praia Grande, o Luiz Fernando Lopes. Eu quero começar o programa também, viu, Camila, parabenizando meu amigo Manuel, ele que foi homenageado com a medalha e diploma Dom Pedro I no grau de cavalheiresco, de comendador, dado pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História e a Casa Martim Afonso,
pelas pesquisas. Bela medalha, hein, Manuel? Manuel, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, vocês, telespectadores do Ação e Reação. Ontem foi um dia muito importante, né, Augusto? Não só para mim, mas principalmente para a arqueologia, para minha família, para os amigos, para todos aqueles que acompanham o meu trabalho. Augusto, a você também eu tenho muito a agradecer. São anos de trabalho sendo desenvolvidos aqui na Baixada Santista, principalmente em São Vicente, na Casa Martim Afonso, onde eu tenho que deixar aqui meu grande abraço ao historiador Marcos Braga, que é o historiador da casa, ele que me fez esse convite, essa homenagem. Então, é importante, Augusto, salientar que nós aqui na Baixada Santista, algumas prefeituras deixam relegado essa questão da arqueologia. Então, São Vicente, Cubatão, outras cidades aqui da Baixada Santista sempre têm apoiado, sempre têm trazido à tona essa questão da história do nosso passado. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui, Augusto. Essa homenagem, basicamente, é um recado, deixar um recado realmente, né, para que a arqueologia seja levada com seriedade pelos nossos governantes, coisa que não acontece hoje, não só aqui na Baixada Santista. Eu posso até extrapolar, infelizmente, essa questão negativa para todo o Brasil. Então, eu acho que as pessoas, principalmente até também o Ministério Público, alguns órgãos que podem fazer algo pelo nosso passado, algo pelos sítios arqueológicos que estão sendo destruídos aqui na Baixada Santista, que tomem algumas atitudes. Santos, como sempre, essa semana, mais uma vez, obras em locais históricos, sem arqueologia. Então, acho que está na hora de colocar a mão na consciência, Augusto. Ô, Manuel, duas coisas que eu queria comentar com você. Uma é a questão, inclusive nós denunciamos aqui, me parece que o Ministério Público não deu a devida atenção, que foi a destruição do acervo do Matadouro, que estava lá no SESI, o atual gerente do SESI, o seu Cabacho, foi lá e destruiu todo aquele acervo, vendeu para o Ferro Velho, sem consultar ninguém. Isso foi levado ao Ministério Público. Até o promotor, quando participou aqui do programa, disse que poderia ser até caso de prisão, mas não vi punição nenhuma, Manuel. E até agora nada, né, Augusto? Acabou, parece que colocaram uma pedra no assunto e acabou. Então, aonde está? Onde está o Ministério Público? Não estou criticando o Ministério Público, mas eu acho que tem que dar uma continuidade a esse processo. Com você. As pessoas às vezes têm medo de criticar o Ministério Público, até porque é um órgão que... Mas eu vou fazer uma crítica. Eu acho que está em alguma gaveta lá do Ministério Público, ou eles estão com muito trabalho e não dá tempo, mas fundamentado a denúncia, com fotos, com material, com testemunhos do presidente do Condepasa, do próprio Cabacho que entrou pelo telefone. Quer dizer, eu não sei se o doutor Dauri está com muito trabalho, ou se são poucos os promotores, enfim. Mas acho que faltou sabe, aquele nó final, né, da costura, tá me fugindo agora, faltou alinhavar a todas essas denúncias e dizer à sociedade o que vai acontecer com quem destrói o patrimônio histórico-cultural. E você está dizendo de algumas obras na cidade de Santos, eu não sei se você está se referindo à Hospedaria dos Imigrantes, que na verdade, eu acho que um ponto que, independente de ter ali uma universidade ou não, deveria ter um museu, né? Porque o Brasil foi colonizado e cresceu e é formado por diversas gerações que passaram pela hospedaria, né? E não é só isso, né, Augusto? Até a questão, sim, museu, uma universidade, mas a questão eles começaram as obras, de novo, sem arqueologia. Não sei de quem é a obra, se pertence ao Estado, se pertence à Prefeitura, não me interessa a quem pertence. O que interessa é que tem que ser contratado o arqueólogo e fazer o procedimento correto. Adequado. Então, fazer prospecção, fazer monitoramento e aparece na imprensa local, lá os trabalhadores já fazendo os buracos para colocação de tapumes, etc. Já tinha que estar acontecendo na arqueologia naquele momento. Porque cada intervenção que você tem no subsolo, você pode perder os registros. Ainda mais ali, né? Ainda mais ali um local como aquele. Então, Augusto, às vezes ficamos chateados e até, às vezes, desmotivados por essas coisas que acontecem. Ainda mais em Santos. Porque Santos fala, né, a cidade de Santos, que fala que defende o patrimônio, né, até se fala que Santos, dentro das cidades da Baixada Santista, é a que mais defende o patrimônio, com Alegra Centro, mas não se vê isso na prática. Não se vê.
Porque fizeram obras no centro, nas ruas do centro, não tinha arqueólogo. Estão fazendo obras agora na hospedaria, não tem arqueólogo. Mas olha, essa questão do Alegra Centro, eu ainda não encontrei um proprietário de imóvel do Alegra Centro que realmente tem conseguido utilizar as benfeitorias do projeto. Tem muita gente criticando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e quando o Luiz Fernando estava falando da questão da mortalidade infantil, é natural, está implícito, né? Você tem saúde, a saúde do município, ela está intimamente ligada a saneamento básico, né? São duas vertentes que os municípios devem investir e alguns não investem porque tem aquela história de que vai ficar debaixo da terra e ninguém vai ver. Mas me parece que a Praia Grande está fazendo um trabalho nos bairros Solemar e Flórida de drenagem, não é? Que não só atende a questão do volume de enchentes, mas também, né, de água de chuva, essa coisa toda, mas também saneamento básico. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, Manuel. Augusto, a questão toda é a seguinte, nós não só estamos trabalhando nessa região, que é uma região que já está pronta, né? A Avenida Kennedy está sendo totalmente reformulada, mas também no que a gente chamava antigamente da terceira zona residencial da Praia Grande, que é onde as pessoas foram morar a partir do aumento dos imóveis, do custo dos imóveis, na questão próximo da praia, da né? praia e também na questão de Santos. Isso já se vão 30 anos, né? Que começou Vocês esse estão núcleo. sentindo isso, o pessoal de Santos indo morar na Praia Grande? Efetivamente. Nós temos, de todas as pessoas que estão indo morar na Praia Grande, que é a cidade hoje que no Brasil mais está recebendo moradores novos, 42% estão vindo de Santos. 42%? 42% das pessoas estão chegando na cidade de Praia Grande. Isso realmente está acontecendo de uma forma muito intensa. A cobrança, a gente começa a ver alguma cobrança numa rua, fala assim, pô, mas as pessoas já sabem que nós fizemos benefícios aqui há menos de um ano. Não, mas eu estou aqui há 2 meses. Mas, não, e já uma cobrança aí muito forte, até para a cidade de Santos, é uma cidade pronta, né? É verdade. Não tem os desafios que as cidades... Não dá nem para... Praia Grande tem 46 anos. 46 anos. Então, não dá para comparar toda essa diferença, né? De investimentos. Mas a parte da antiga terceira zona, a parte que foi ocupada dessas épocas para hoje, praticamente não tem mais ruas para serem pavimentadas. Nós estamos atuando no último bairro, que é o bairro de Ribeirópolis, e só fica o bairro Esmeralda, que é ao lado dele, na curva do S. No resto da cidade, praticamente não tem mais nenhuma intervenção a ser feita. Hoje, basicamente, asfalto ou aqueles sextavados? Ainda se usa sextavados? O sextavado hoje praticamente não está sendo mais utilizado por conta da mão de obra, que é muito difícil. Calceteiro. Que não tem mais, né? Não se acha no mercado hoje. Então, a manutenção acaba sendo difícil. Então, mas é o melhor piso, não é? Porque é o que ele é permeável. Permeável, ele é permeável. Não é isso? Seria o ideal, principalmente na nossa região que chove muito e o lençol freático é alto. Mas, infelizmente, no mercado você não consegue. Você vai fazer uma rua dessa hoje, você não vai encontrar profissional e depois para manutenção também vai ser pior terrível. ainda, né? Mas as obras são completas. Nós fazemos com drenagem, tubulação de grande diâmetro, nada de jogar pela calçada, não é grande diâmetro para fazer as obras realmente sem Mas só sem água volta. pluvial ou também rede de esgoto? A Sabesp é que faz o rede de esgoto. Okay. Nós recolhemos aquelas águas servidas, que passa pela fossa e pelo filtro, e a gente recolhe e caminha, mas não a rede de esgoto é a Sabesp que faz. E esse bairro que você está dizendo, o Ribeirópolis, vai ser atendido por essa drenagem? A gente termina até o final do ano esse bairro. Que legal. Fica só o Esmeralda, que nós fizemos um pleito junto ao governo federal para recebermos recursos para que se fizesse o final do bairro. Então, são pontuais, poucas ruas na cidade que não têm pavimentação, e as que têm nós já estamos mapeando para podermos buscar esses recursos, como é o caso, por exemplo, do Jardim Alice da divisa de Mongaguá. Que porque a extensão é muito grande. É muito Também grande, são 22,5 km de extensão. É uma cidade que tem 160 km quadrados e 90 km quadrados de área urbana. Então é uma região, é uma área grande. E praticamente está totalmente, a infraestrutura está praticamente toda atendida. A Kennedy sofreu várias remodelações, né? Não, é que agora foi o seguinte, ela ao longo dos anos, ela foi feita por partes. Então agora nós temos um projeto de remodelação dela na sua extensão total. E até agora, no final desse ano, a gente pretende entregar essa obra. Então, com ciclovia, com a calçada para pedestres, né? Não mais para carros,
um conflito muito grande que existia anteriormente. Agora está totalmente destinado... O pessoal colocava o carro em cima da calçada. Em cima da calçada. E, então, a ciclovia, onde foi possível, a gente tem críticas, às vezes, das pessoas do Flórida, do Solemar, que não foi possível fazer ciclovia. É porque quando ela foi implantada, a Avenida Kennedy, nesse trecho ela estreitou. A distância entre os loteamentos, que deixou essa faixa, ela ficou mais estreita. Então não cabia fazer uma ciclovia. Então nós fizemos a duplicação, até por conta da segurança das pessoas, porque não sei se você lembra da Kennedy, você para atravessá-la era muito longe, porque muita ela distância. Era extensa, né? Então, e sem canteiro central. Então você imagina uma pessoa com um carrinho de feira, um carrinho de criança, um idoso, alguém com deficiência, atravessar essa distância toda numa velocidade. Uma dificuldade. Era uma dificuldade muito grande. Então, onde não foi possível fazer a ciclovia, nós fizemos o canteiro central. Então, remodelamos os postes, jogamos mais para perto do alinhamento predial, fizemos a calçada, a gente procurou no mínimo 2 metros, 2,5 metros de calçada, mas na média mais de 90% com mais de 3 metros, para que as pessoas possam ter acessibilidade normal, não haja nenhum tipo de inconveniente. E a baia de estacionamento, que protege o veículo e a pessoa que vai descer na calçada, e também as baias de ônibus, que são entradas destinadas só para a parada do transporte coletivo. Foi o que a gente tentou fazer. Toda a Kennedy já recebeu? Nós finalizamos a obra agora no final desse ano. Tem ido muito a Praia Grande, Manuel? Tenho lá, porque as meninas têm jogado, né, os campeonatos. Sim. Inclusive no domingo passado, retrasado, teve o pontapé inicial, Isso, né, da Copa no PEC. Feminina. E domingo agora teve algumas partidas, né? Isso, algumas partidas. Então já começou já uma semana, vai até dia 25 de novembro a Copa no PEC. Mas as meninas têm participado de alguns campeonatos regionais, nós temos ido à Praia Grande. A Kennedy ficou... Realmente, a avenida foi toda remodelada, ficou excelente. No meu ponto de vista, ficou muito bom. E o secretário colocou alguns pontos aqui de Praia Grande, Augusto, que estão de parabéns. Porque as pessoas estão perdendo um pouco da qualidade de vida em algumas cidades que estão crescendo demais e irregularmente, no meu ponto de vista. E eu acho que Praia Grande está de braços abertos, gerando infraestrutura para poder receber essas pessoas que querem morar bem. Mas eu estou impressionado com esses números. 42% das pessoas que estão indo morar na Praia Grande são de Santos. Porque nós estamos perdendo a qualidade de vida. Não é só isso, Manuel. Não, além de... O custo de vida em Santos está muito alto. O custo do imóvel... O custo e a qualidade também, Augusto. Não estou falando só o imóvel aqui, então, o custo do imóvel aqui ficou muito alto com essa questão do pré-sal. Deu uma subida até, talvez, em valores acima do que seria o normal. E isso acabou acarretando essa corrida para Praia Grande. Mas também tem muito a ver com o que o Manuel está falando, porque não sente muita diferença. As escolas são de altíssima qualidade, os ginásios poliesportivos, você vê os esportes, a gente tem tantas seleções brasileiras que foram treinar lá, como o handebol, que a gente veio fazer esse papel excelente na Olimpíada, nos deixa gratificados por terem treinado lá na Praia Grande. E diversas modalidades fizeram isso, como a pista de atletismo, que é homologada pela a única na Baixada, né? Homologada, atletismo. Então você tem diversas modalidades podendo praticar. Um ginásio só para ginástica olímpica, específico para ginástica olímpica, porque você consegue desenvolver. A Praia Grande, na realidade, é um trabalho que você sabe, você não faz um planejamento para ter resultados de forma imediata. Mas o trabalho que está sendo feito na Praia Grande, nessa área de formação de esportistas, ou de parte cultural, eu acho que, embora não é a minha área, eu só faço a parte de estrutura, né, a parte da construção do ginásio. Você faz a manutenção dos próprios públicos ou não, na sua secretaria? Não, é só quando é reforma. Só reforma. Manutenção não é conosco, tá. É outra secretaria. Mas assim, o fato de a gente construir todas essas unidades e depois você ver que a utilização delas foi a melhor possível, eu fico muito mais satisfeito do que a entrega do prédio. Porque, por exemplo, a gente chama o Super Escola do Esporte e o Super Escola da Cultura. Então, se a criança não tem uma habilidade esportiva, ela vai para o lado da cultura, ela vai fazer dança, vai fazer música, vai fazer teatro, vai fazer balé. Se ela tem uma atividade esportiva que ela se destaca, ela pode partir para a competição. Então, você tem estrutura para isso, que é o dia inteiro na escola, você ficar com um período integral na escola. Evita de ficar na rua, evita de ficar suscetível a pegarem pessoa do mal. Né? Planejando a Praia Grande para daqui a 10, 15, 20 anos, quais são o sistema viário que você acha que merece uma atenção de expansão? Ampliação de avenidas, enfim? Na realidade, a cidade de Praia Grande, ela mesma, né, no grupo que está administrando a cidade, não quer
que ela seja uma cidade dormitório. Não pretendo que ela seja uma cidade dormitório, porque não acho que é a vocação dela. Ela não pode se tornar simplesmente isso. Ela tem áreas para desenvolvimento, ela tem condições, ela tem proximidade de São Paulo. Num isócrono de 60 quilômetros, você chega na cidade de São Paulo e chega em Peruíbe, você chega em Bertioga. Então, o eixo da Baixada Santista está dentro da Praia Grande. Por isso que está atraindo diversos distribuidores de alimentos, de produtos de distribuição, pela facilidade que tem, que é a característica que a Avenida Marginal acabou ficando. A Marginal da Via Expressa Sul, ela pegou a característica galpões, né? atacadista. Então, a Kennedy já pegou um comércio mais varejista. Por quê? Porque pela posição que tem a cidade de Praia Grande. Então, grandes empresas estão se instalando lá por esse motivo. Então, nosso desafio foi atacar os gargalos de infraestrutura que a gente tinha. Então, duplicamos a Avenida Kennedy para que ela possa dar acessibilidade. Nós fizemos a Via Expressa Sul com 21 viadutos para que não tivesse aquela interferência das pessoas que morriam mais de 20 pessoas por ano naquela época. Se fosse hoje, ia ser mais de 100. Você imagina cruzando aquela pista na velocidade que as pessoas passam. Então, esses viadutos foram uma proteção para as pessoas e uma melhoria da acessibilidade e da ligação da parte norte e sul da cidade. E você tem também a questão dos investimentos. Nenhuma empresa investe numa cidade ou numa região que você não dê acesso. Que o caminhão, para levar um produto, demore 3, 4 horas para descarregar e voltar para buscar outra carga. Eles querem que seja ágil. Então, no nosso caso, nós temos um problema, por exemplo, no caso da entrada da cidade. Que as pessoas falam, pô, mas vocês estão fazendo um viaduto num lugar que São Vicente ainda não fez as obras necessárias e vai acabar parando lá, não vai adiantar nada. Mas o objetivo nosso não foi atender a saída, foi atender a chegada. Nós estávamos tendo acúmulo de carros na sexta-feira à tarde, há 4 anos atrás. E nós fomos mapeando isso aí vai dar problema lá na frente. Então, fizemos a previsão orçamentária, fizemos as tratativas, os projetos executivos e fizemos a licitação para combinar a obra nesse ano. Mas isso já está estudado há 4 anos. Então, e agora detalhe, você percebe... Né? Cada um tem que fazer a sua parte. Não, né? e você percebe o volume de carros que tem hoje. Lógico. Então, o problema nosso não era só culpar vocês... São Vicente e resolver meu lado. Se vocês não tivessem feito a Via Sul, hoje nós estaremos em um grande congestionamento. Né? A Via Sul resolveu muito problema. Muitos problemas. A gente espera que São Vicente, através do governo federal, governo estadual ou do próprio município, resolva o problema da imigrantes, que é aquele trecho... Que, na verdade, a culpa acabou caindo no colo da cidade, mas ali... outro dia teve aqui um convidado, não me recordo quem, que disse que a Ecovias trocou, né? Por isso que trocaram lá, em vez de fazer as obras complementares, acabou fazendo alguma outra coisa, agora não me recordo. Se você permite, eu tenho mais ou menos informação. No dia da audiência pública da Imigrantes, que foi aqui na Associação dos Engenheiros de Santos, eu estava no dia da audiência, não fechava a conta. A Imigrantes não conseguiria ser construída com aquela formatação. Não existia nem Ecovias, antes da licitação ainda. Antes da licitação. Antes da licitação. Não existia, não fechava a conta. Não tinha como conceder a construção da Imigrantes naquele formato. Naquele formato das obras complementares. Isso foi colocado no dia da audiência, inclusive eu fiz uma pergunta com relação a isso, como é que ficaria a chegada da Imigrantes, que a provisão que seria um mar de carros que chegaria nas nossas cidades, né? E isso não foi respondido porque não tinha resposta, não fechava economicamente. O que talvez tenha faltado, aí não sei o motivo qual foi, a minha parte é mais técnica, é a questão de que, já que fechou a conta, quando finalizou na chegada de São Vicente, fazer em paralelo algumas tratativas para poder fazer as obras complementares. Que não teve, não foi né? novidade, todo mundo já sabia quais Todo seriam. mundo sabia. Né? Aí o governo do estado começou a fazer algumas obras, fez em Cubatão, né, dos viadutos, agora está completando mais um viaduto que vai ser feito. Mas também demorou. Né? E no caso da Praia Grande, vai ser o viaduto do Samambaia, que era um pleito nosso antigo, porque existia uma travessia em nível. Aí foi fechada essa travessia de mais de 50 anos que as pessoas tinham esse acesso. E era uma coisa já era do ir e vir, né? Já estava consolidada. Se fechou e não foi dada uma alternativa. Então agora o governo do estado liberou, a verba já está licitada e deve iniciar, logo depois do carnaval, a construção do viaduto do Samambaia. Aí você vai conseguir ligar também um lado ao outro naquela região, porque senão ficava isolado. Ficava isolado, aquele pessoal. Olha, eu tenho já algumas perguntas, mas antes eu vou fazer um breve intervalo. Vou fazer um intervalo que é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Tá aí, muito obrigado. Quero lembrar também da Associação dos Artistas Plásticos do Guarujá. Vamos fazer uma exposição a partir de... Aliás, já estão. Começa amanhã. Dia 6 de setembro, na Câmara do Guarujá. Muito obrigado. Quem nos apoia também, os meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, Loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, Loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Tem um telespectador que me mandou 2 e-mails aqui. Um que eu não entendi, debates. O Jefferson. Aí o outro que o programa não é democrático. Na verdade, o texto é o mesmo. Ele é morador da Praia Grande, meu telespectador assíduo. Acho que o programa é muito bem conduzido, democrático, muito obrigado. Se trata de um importante canal para nos informar. E ele continua aqui, não é? Aí ele fala, Augusto, assim como está fazendo com os candidatos das cidades citadas, no caso Cubatão e Guarujá, também faça com os candidatos para a Grande. Acho que nós, leitores, espectadores, temos parte da sua audiência baixada. Na verdade, ele está pedindo para que eu faça os debates da Praia Grande. Mandar aqui um abraço. Eu não entendi porque ele disse que uma hora ele falou que não é democrático, que eu não estou fazendo. Mas eu quero falar para o Jefferson o seguinte, Jefferson, nós temos 9 municípios na Baixada Santista. Desses 9 municípios, o programa fez uma opção em fazer debate de 2 municípios. Não dava. Quem tem o compromisso e está cumprindo esse compromisso de realizar os debates é a Santa Cecília TV, que com exclusividade tem feito os debates. Inclusive, segunda-feira agora, tem um debate ao vivo de Cubatão, não é? Nós estamos fazendo aqui as rodadas de entrevistas. Mas fica aqui a sua sugestão, muito obrigado. E quero lembrar que no Santa Portal você já encontra os debates oficiais, Santos, Mongaguá, Praia Grande. Muito obrigado aqui aos meus amigos telespectadores aí da Praia Grande. Quem nos apoia também, os meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. E quero lembrar, mais uma vez, do Congresso, do 21º Congresso Espírita Pan-Americano. E amanhã nós teremos o John Aspurua, o venezuelano, que vai fazer sua conferência internacional aqui na Unisanta, dentro do Congresso Espírita Pan-Americano. Quem nos apoia também, os nossos amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, Incatep com vários cursos. Aí você está vendo manutenção de container reefer, é um curso especializado. E eu tenho novidades do Incatep que eu não posso dizer ainda, mas eu tenho grandes novidades do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Quero lembrar que vai acontecer no dia 11, na Câmara Municipal de Santos, vai acontecer uma audiência pública sobre a instalação da Saipem, uma empresa italiana, no SING, ali no Guarujá. E hoje, às 19h30, na Associação dos Engenheiros, a apresentação do Centro de Tecnologia e Construção Offshore da empresa Saipem. Eu acho que é importante a participação, porque há um perigo muito grande de termos ali num ponto valiosíssimo da nossa região, uma indústria de metal pesado. Eu não consigo entender como que a Prefeitura do Guarujá está permitindo isso. Nós teremos a entrada da cidade abarrotada de barcas com tubulações indo e vindo, inclusive trazendo perigo a toda uma baía, né, que nós temos, enfim. Mas o estudo precisa ser feito, a discussão precisa ser feita hoje na Associação dos Engenheiros e no dia 11, às 15h, na Câmara Municipal de Santos. E mandar um abraço também aos meus amigos do Jornal da Óleo e o Diário do Litoral. Estão com uma promoção, você comprando o Diário do Litoral, amanhã é dia de comprar o Diário do Litoral, você concorre
Você recorta o cupom e concorre a vários prêmios. Diário do Litoral, Jornal da Orla, a parceria que deu certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, nós estamos conversando aqui, meu amigo Tarcísio, que é sempre uma figuraça com esse óculos aí. Antes de mostrar a revista, vamos mostrar o Tarcísio Matheus, gentilmente vindo aqui ao programa. Vamos lá? Camilinho, aí, muito obrigado, grande. Tudo bem, Tarcísio? Boa tarde, Augusto, Capô de Casa e a todos os convidados aqui. Hoje eu estou realizando um sonho, na realidade, né? Porque eu sou seu fã. Com isso, verdade, pô. já há muito tempo que eu te assisto, rapaz. Você é bem mais velho que eu, pô. Há muito tempo já que eu venho acompanhando o seu programa. Obrigado. E estar aqui realmente é porque olha, um motivo muito grande. O Tarcísio realizou o segundo VIP Convention no Ilhapochá Clube, o maior encontro turístico do litoral paulista. Teve a participação aí de todas as prefeituras envolvidas, onde se discutiu o turismo na região, não é isso, Tarcísio? Na realidade, Augusto, quando a ideia realmente era de discutir só sobre o turismo da região, unir o litoral norte paulista. Mas a ideia criou um corpo gigantesco, onde o governo do estado de São Paulo, com a ideia que eu tive desde de abril, que nós realizamos o primeiro em Caraguatatuba, eles se envolveram no projeto, me ajudaram muito, trouxeram para o Congresso a Raquel Verdenati, que é a coordenadora do Comitê Paulista da Copa do Mundo, onde ela pôde, através de uma palestra, instruir, ajudar muito essa nossa região, já que Santos e Guarujá, né, está tendo uma briga boa para ver quem é que realmente vai ser a subsede. A subsede. E ela deu uma notícia muito boa para a gente, que as duas cidades têm chance de abrigar aí dois países da Copa do Mundo, já que o Casagrande Hotel no Guarujá, o Parque Balneário também aqui em Santos, estão aptos a receber. O que eles precisam é se organizar, o centro de treinamentos, enfim. Então vai ser uma briga aí agradável. Eu tenho certeza que a nossa discussão, nós trouxemos o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, o Ronald Ázaro, né, que os próximos mega eventos que vão acontecer no Brasil, que é a Copa das Confederações, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo de 2014 e também as Olimpíadas de 2016, estão próximos. Então, o que nós discutimos? A qualificação de mão de obra, o SEBRAE esteve presente, dando palestras, a Unisantos, através da sua reitoria, mandou a Mônica Lourenço, onde ela pôde expor também o que a Unisantos tem feito sobre a qualificação de mão de obra, o Convention Bureau, através da gerente executiva, a Marinilza, colocando pontos importantes. O deputado federal Márcio França esteve presente também. O presidente da Abreze, o Augusto, me surpreendeu com a vinda do Dr. Nelson de São Paulo, especificamente para o Congresso. Então, nós conseguimos realmente reunir lideranças que discutiram assuntos super importantes. Para quê? Para que chegue a Copa das Confederações e a gente esteja organizado. Então, a minha ida a Londres foi para isso, né? Eu cheguei de Londres, já vim aqui te dar um abraço, a gente está sempre conversando. Obrigado pela oportunidade de você estar divulgando um evento tão importante. A galera que quiser acessar o Google e colocar lá VIP Convention vai ver quanto de informação nós passamos, o quanto os secretários de turismo aprenderam no meu congresso, porque foram, pra você ter uma ideia, 12 secretários, o João de Peruíbe, o Lobão de Praia Grande esteve presente, o Marcelo Fachada de Santos, Maria Eunice do Guarujá, a Lourdes de Oliveira de São Vicente, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, até de Ribeirão Preto. O secretário de Turismo veio, o Tanielson, porque ele recebeu o convite e me surpreendeu, porque não só as cidades que eu convidei, mas várias outras cidades quiseram participar. Até Pedro de Toledo apareceu no Congresso para nos dar um abraço, enfim. Orlando de Souza
através do governador Geraldo Alckmin, veio falar sobre o que o governo tem feito em vários fundamentos do turismo. Então, assim, foi muito bacana, muito importante. Queria agradecer a toda a imprensa, que nos ajudaram muito, né? Aqui a TV Santa Cecília também esteve lá presente. E eu quero mandar um abraço para o seu Rubens também, do Centro Europeu, que esteve lá junto com a gente o tempo todo. A Dilson Félix, da Revista Caras, que foi lá, bateu suas fotinhas também, me ajudou muito. Então, eu acho que a imprensa unida, para que a gente receba o turista melhor no futuro, que está breve, está aí, está na frente. Se a gente não acordar para a qualificação de mão de obra, Augusto, que é o principal, pô, eu estive em Londres, é impressionante o londrino, como ele organizou as Olimpíadas. Então, eu fui buscar informações, trouxe para o Congresso essas informações importantes, e nós precisamos acordar, porque o transporte público, que tá não é o que a gente pretende para o nosso futuro, os aeroportos com goteira no Rio de Janeiro, sendo chacota no Brasil inteiro. Cobrei o secretário do Rio de Janeiro quanto a isso. Então, foi super importante, porque nós não alisamos, não. Nós demos uma cutucada, assim, com todos os poderes públicos, e deu um resultado bacana, porque está aí o aeroporto do Guarujá, está para ser construído até a Copa do Mundo, o aeroporto de São José dos Campos, que eu cobrei tanto no primeiro congresso, em abril. A Infraero já discutiu já com o governo federal e vai ampliar o aeroporto de São José dos Campos. Tarcísio, eu acho que essa discussão é sempre importante, porque, na verdade, a região, falando um pouco da Baixada Santista, ela precisa de investimentos, né? Não adianta a gente falar aqui de taxa de mortalidade infantil, que ainda é uma discussão do século passado. A gente tinha que estar discutindo hoje outros números, não é, professor? Nós tínhamos que estar discutindo hoje outras realidades. E acho, quando nós tivemos aqui, você me lembrou muito bem com o secretário de Esportes da Praia Grande, nós estávamos falando dos preparativos que a Praia Grande, já antevendo poder receber seleções de outros lugares, não só no futebol, mas em outras modalidades, ter um parque esportivo adequado, né? É importante, porque se você começa a não valorizar o que está sendo colocado pelo Tarcísio, primeiro a colocação da mão de obra. Se você não ocupar esse espaço, que a gente fala do pré-sal, é a mesma coisa do turismo. Se a nossa região tem essa vocação, nós temos essa oportunidade de ter sido descoberto o óleo do pré-sal aqui na nossa região. Se nós não nos prepararmos para isso, não adianta, porque vai vir gente de fora e vai tomar esse espaço. E vai ocupar esse espaço e a nossa população vai fazer o quê? Vai procurar emprego aonde? Então vai começar a ter aqueles núcleos desempregados, aquele problema de violência, que acaba acarretando quando a pessoa não tem o recurso para poder se manter. Então, acho que isso parte sempre do princípio, sempre de um planejamento, um início. Não adianta achar que vai vir um monte de dinheiro do pré-sal, de uma hora para outra vai cair na mão de todo mundo vai fazer o que quer. Não é assim. É verdade. Nós temos que nos prepararmos para isso, as universidades da região. O próprio projeto, 4 anos atrás, foi dado início, né? Exatamente. Já antevendo. Tudo. Não é no instalar de dedos, né? Não existe mágica. Não. Então, tudo tem que ser feito com antecedência, unindo todos os segmentos da Baixada Santista como um todo. Não adianta pensar individualmente. Se cada cidade for pensar individualmente, vai ter competição, quando não adianta ter competição e nem precisa ter competição. A imaginarmos que nós temos o tamanho de um bairro de São Paulo, a Baixada Santista inteira tem o tamanho e a população do bairro de Santo Amaro, nós temos que começar a pensar de outra forma. Não é nem o tamanho de uma cidade, é o tamanho de um bairro. Então, nós temos que trabalharmos em conjunto para que todos tenhamos o resultado final adequado. Luiz Fernando, Gessé, meu amigo Gessé Teixeira Félix, presidente da Associação Brasileira de Ciclistas, ele está ligando de São Vicente, está bravo. Ele está perguntando quando vai ser entregue a ciclovia da Kennedy, porque até agora não colocaram bicicletários nas interligações. Parabéns pela Prefeitura por cuidar do sistema cicloviário. Um grande abraço ao Gessé. Dá para responder o Gessé? Nessa questão dos bicicletários, eu vou entrar em contato com o secretário que coloca, que é de serviços urbanos, e vemos essa colocação. A parte das ciclovias, a Kennedy, como eu disse, ela não foi possível ser feita na sua extensão total, porque nos últimos 2 quilômetros nós temos uma limitação física. Só que nós temos a Avenida Marginal, que fica a 50 metros de distância, na paralela da Kennedy, ela vai ser feita na sequência, e ela também prevê ciclovia. E nós temos a praia, que está a 400 metros no final dela, porque vai estreitando. A cidade, quando se aproxima de Mongaguá, ela vai se estreitando. Então, entre a Kennedy e a praia tem 400 metros. Entre a Kennedy e a Marginal, tem 50 metros.
Então, a ciclovia, você tendo na praia e na marginal, vai suprir totalmente essa questão. O João Daniel do Jardim Quietude está parabenizando pela obra na Avenida Ayrton Senna e não está na hora de outros municípios adequarem as obras em torno da Baixada Santista? É o que eu estava falando. Eu acho que o trabalho tem que ser conjunto e completo. Eu acho que o Condesb, trabalhando junto com o governo do Estado, pela AGEM, eu acho que consegue viabilizar obras que sejam necessárias para toda a população da Baixada Santista e não individualmente por cada cidade. Ô Manuel, o Tarcísio está empolgado aí, qualificação de mão de obra, 2 subsedes da Copa do Mundo. Não, acho que é por aí mesmo, Augusto. E lembrando, né, puxar um pouco para o meu lado, né, o turismo com relação ao patrimônio, não só a questão arqueológica, mas patrimônio histórico, é um dos turismos que mais aumentam em todo o mundo. Né? Então, essa cultura europeia, você pode... O Tarcísio que foi lá para Londres deve saber como funciona. Você vai para essas capitais, cidades europeias, tudo é arqueologia, tudo é história, tudo bem preservado, tudo bem estudado. E a nossa região, Augusto, o telespectador, é riquíssima. Riquíssima em patrimônio, seja histórico, arqueológico. Então, acho que está na hora... Precisamos se organizar melhor. Isso, realmente. de tomar uma consciência e fazer também a capacitação de pessoas para estar sendo agentes desse patrimônio, para estar levando a informação, a cultura para todo mundo que chega. Então, eu acho que é um ponto que nós temos que colocar nisso, o turismo patrimonial. Tem alguns dados aqui, Augusto, se você me permitir rapidamente. O secretário de Turismo do Rio de Janeiro, ele colocou aqui de que de cada 10 empregos, 2 estão linkados com o turismo. 30% da frota estão ligadas a esse setor. Nosso turismo é pouco explorado a nível nacional. Hoje parece que existe esse entendimento com as políticas públicas e a importância que tem. E a Raquel Verdenati, ela coloca aqui um detalhe muito importante e interessante. O perfil que vem para o país. Ó, você que está aí, empresário, preste atenção, porque é uma mulher pesquisadora, coordenadora da Copa do Mundo. 83% são homens, 60% solteiros, 67% viajam por conta própria, 86% têm escolaridade superior e 70% têm idade entre 25 e 44 anos. É um turista com potencial... Isso você está dizendo que a mulherada encalhada... 60% de solteiro está vindo do mundo inteiro, mas é verdade, porque eu estive realmente em Londres, Paris, Barcelona, fiz essas 3 cidades. Não, eu vi muito casal em Barcelona e Paris, né? Em Londres, eu vi muito solteiro. Mas que venham para os jogos, né? Da Copa do Mundo, Copa das Confederações, realmente, então, a maioria são homens, né? Veja só, eu não quero dar uma ducha de água fria, nós estamos indo para o encerramento do programa, eu não quero dar uma ducha de água fria em ninguém, porque, mas eu acho tão desnecessário, minha opinião particular, né? Eu acho tão desnecessário os investimentos que estão sendo feitos para receber a Copa do Mundo e para receber a Olimpíada, né? A gente viu agora no Rio de Janeiro a questão do velódromo, né? Que tem um erro lá crasso e que não vai poder ser utilizado nas Olimpíadas, né? Foi utilizado no Pan-Americano. O custo para se refazer o velódromo é outro, tem que construir um outro. Absurdo. Né? Na verdade, eu acho que o que falta, os grandes eventos são importantes, lógico que são importantes. Se você for na África do Sul, mais de 60% dos equipamentos públicos construídos para a Copa do Mundo estão inoperantes. Você não tem... Isso não sou eu que estou dizendo, é só você ver os números de espectadores dos torneios de futebol no Brasil. Os números são números baixos. Eu acho que, na verdade, a Copa do Mundo passa a ser uma alavanca, né? Vamos investir, me preocupa demais. E que acabou a grande discussão dos contratos, né, dos aditamentos, dos contratos. A própria Dilma foi obrigada a baixar uma resolução para eliminar as licitações. Acho que, na verdade, que nós precisamos investir, você no início do programa colocou muito bem, por exemplo, transporte público. Né? Hoje nós não temos. Se o turista viesse hoje, a Copa do Mundo fosse hoje, e não vai mudar drasticamente daqui a 2 anos, porque Praia Grande precisou pensar 4 anos atrás, planejar uma obra que não é nenhum estádio, é uma grande obra, mas não é nenhum estádio que envolve, né, outros. Teve que pensar, levou 4 anos. Não vai ser em 2 anos que nós vamos resolver nada. Mas você chega, o camarada chega de avião, já tem um problema com o sistema aeroviário. Aí ele desceu no avião,
ele não vai ter um transporte público como você encontra em Londres, por exemplo. Tem que ter direto do aeroporto, o metrô, então, que na leve verdade, você pro estádio. nós vamos fazer o evento, tenho certeza que a seleção brasileira, se conseguir, se der tempo de trocar o Mano Menezes, nós vamos ter uma seleção competitiva, né? Acho que o país vai estar contagiado, né? O brasileiro vai estar contagiado, mas, como o Márcio França sempre fala, de verdade, o que nós vamos ter, qual vai ser o saldo, não é? Então nós precisamos repensar muito isso. Qual será o saldo? O país precisa de obras de infraestrutura para poder servir de que ele volte, de né? Que o atenção, turista volte. não para o turista, para a própria população. Porque, veja só, nós não vamos alcançar, e o turismo é um processo lento, nós não vamos alcançar números iguais a de Barcelona, por exemplo, nos próximos 10 anos. Você não conquista o turista assim. O turista é conquistado de outra maneira. Hoje, algumas cidades europeias recebem o maior, por exemplo, 2 países, Espanha e França, que recebem muitos turistas, não estão recebendo turista de 10, 15, 20 anos. É uma coisa, já tem toda uma carrega, um DNA cultural, né? Arqueológico, histórico, de beleza. Sim, investimento então, na educação. Eu vou ser honesto, eu fico preocupado com o Guarujá ser uma subsede da Copa do Mundo. Eu fico preocupadíssimo. Uma cidade que vive o momento que o Guarujá vive, com 23% de mortalidade infantil, que vive números de violência, nós vimos aí ontem, hoje, o cara entrou dentro do hipermercado lá para roubar 10, 15 reais, deu um tiro no camarada e matou o camarada. Uma cidade insegura como Guarujá, onde as pessoas estão indo embora, uma cidade que tem, diferente de Praia Grande, as pessoas não estão indo morar lá, estão fugindo. Né? Então, isso preocupa demais. E eu fico preocupado de Guarujá ser uma subsede, a pessoa me sequestram lá uma seleção, olha o negativo que vai. Então, na verdade, acho que, e uma discussão que deve ser feita com todos os secretários, né? A discussão é o que nós queremos para a Baixada Santista. O Manuel levantou muito bem aqui a questão dos aspectos históricos e culturais, não estão dando a devida atenção. Né? Então nós temos que repensar isso. Espero que o teu congresso tenha servido para isso, para essa discussão. Temos bons secretários, pessoas inteligentes, né? Que com certeza vão contribuíram para essa discussão, mas o país precisa despertar para isso, né? Quando você fala dos números, né? Esses números são de turistas que vêm para o Brasil. Sim, que vêm para o Brasil. Infelizmente, isso é um reflexo do turismo sexual que o Brasil acabou sendo referência. Não vem solteiro por outro motivo, a não ser que o país é considerado a esbórnia, né? O cara vai para o Brasil para ter uma oportunidade. É 100% dos 60%? Não, mas a gente sabe que, infelizmente, você entra nos sites de turismo e, infelizmente, existem, inclusive, excursões, né? Nós temos que mudar esse perfil. Não adianta, como eu disse, né? A França recebe tantos turistas, a Espanha recebe tantos turistas, mas de agora, uma questão cultural. Então, eu espero que o Brasil possa ser... Mas são dados de eventos que já aconteceram da Copa do Mundo, são dados de turistas que viajam... Isso da Copa do Mundo ou para o Brasil? Não, Copa do Mundo. São dados da Copa do Mundo, de turistas que vão... Se você pegar hoje o turismo... Participam de eventos mundiais. Se você pegar o turista que vem para o Brasil, não deve fugir disso. Agora, o que você falou da segurança, da educação, da saúde, todos nós já sabemos. Aí é que tá. A gente vive reclamando, a gente vive falando... A gente tem que se mexer. Eu não tô reclamando, viu? Não, eu tô falando todo mundo, todos nós. Eu vejo na televisão. Eu vejo na televisão, o Augusto, todos falam disso. O Datena fala, todo mundo bate na tecla. E a gente tem que realmente criar vergonha na cara e parar com essa corrupção, com esse dinheiro jogado fora, que não é investido no lugar certo, entendeu? Lá fora a gente não vê isso. Lá eu perdi minha mala em Londres, fiquei 30 minutos com a mala no mesmo lugar, lá no Big Ben, e não mexeram na minha mala. Então isso vem da educação, da cultura, desde criancinha. Eu não concordo com você nisso. Não concordo. Estava lá, outro dia mostrou em Miami
os caras roubando lá as malas brasileiras. Londres, Suíça, é outro papo. Isso é- Eu tô falando não, de Suíça, peraí. que Suíça, a Não, mas criança não dá, de 3 senão a gente anos vai O que eu pra quero escola falar pra sozinha. você, ninguém tá reclamar uma coisa. Também não sou o da Atena que vive da desgraça dos outros. Nós temos que pontuar o que nós queremos para a região. A Baixada Santista, hoje, é a terceira região com maior mortalidade infantil. Você tem casos aí, Guarujá 23%, Cubatão 16%, Santos 13%, Praia Grande também está com 13%, quer dizer, mas 23%, quase de cada, essa é uma conta. Eu coloquei isso para o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, entendeu? Augusto, imagina o Rio. 4 crianças, uma natimorta. Então, na verdade, o que nós precisamos é decidir o que nós queremos para a Baixada Santista. Eu gostaria que a Baixada fosse uma subsede da Copa do Mundo? É lógico que eu gostaria. Não tenha dúvida, eu acho que pode trazer muito lucro. Você quer que se prepare para isso. Mas não dá para a gente ter uma cidade onde... Já imagina uma equipe que vai ficar uma subsede no Guarujá, ter que pegar a fila da balsa. Ter que ficar num dia de nevoeiro, 1h30 na fila da balsa esperando. Tem cabimento? Não tem cabimento. Então nós precisamos repensar isso. Eu acho que a Baixada está perdendo a grande oportunidade de se transformar num celeiro de turismo histórico, porque nós temos o que mostrar e infelizmente a gente vem perdendo. E o Manuel sabe disso, que o Manuel estuda isso todos os dias, né, Manuel? O que nós temos aí de sítios arqueológicos, sítios históricos. Obrigado, viu? Parabéns pela medalha. Eu que agradeço, Augusto, mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa, falando um pouco sobre arqueologia. Parabéns, secretário, por essas obras, pela visão de planejamento. Uma boa tarde a vocês, boa tarde, telespectador. Fernando, a entrada de Praia Grande fica pronta, me parece que um trecho já foi entregue, não é isso? Não, foi passado por cima o trânsito. Por cima. Mas é um complexo, né? E vai estar pronto na nossa previsão até final de novembro. Se não chover, se der tudo certo... Não, é porque tem problemas de interferência, ali tem muitas adutoras, questão de telefone. Nós temos uma fibra ótica mundial, né? E passa ali, é internacional, o 8. A parte baixa do 8 é na Praia Grande que ele passa, então estamos ferindo ali. Muito obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade, Manuel, Tarcísio. Obrigado, viu? Nós vamos fazer aqui, Santos vai ser a subsede do Corinthians. Nós vamos montar ainda uma subsede do Corinthians. Falar em Santos tá aqui, vou dar para o Luiz Fernando aqui, esse broche aqui do Santos. Pra você corintiano, não vou dar, não. Muito obrigado. O Pepe encerrou o meu congresso, o VIP Convente. Queria agradecer ao sindicato, o Salvador Lopes, que foi... Grande Salvador. Junto com o Moça. Ele, o Salvador, um grande beijo. Obrigado pela força, que se não é o sindicato aqui dos hotéis, eu não teria realizado esse evento. Um abraço, muito obrigado, Tarcísio. Você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, 1h30 da tarde. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.